Olá, estamos aqui novamente no canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje teremos a segunda parte da entrevista da Melinha Teles. Se você não assistiu a primeira parte, não deixe de ver. Você pode ver o link dessa parte na descrição aqui desse vídeo agora. A Melinha Teles é uma militante política, ativista, advogada, escritora, jornalista, é uma mulher plural. Não deixe de assistir a entrevista de Amelinha Teles. Coloque nos comentários a sua opinião. Amelinha, a sua fala ela é muito importante. Esse movimento Vozes do Silêncio, eles trazem, né, trazem a história da Inês, né, trazem a história do Stuart e tantos outros, e são muito importantes. A gente viveu, né, até ontem, essa semana do Nunca Mais, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania criou um selo, vocês foram até Brasília, né, a Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos, e houve também, né, a volta da Comissão da Anistia, com o julgamento de quatro vítimas da ditadura, que foi muito simbólico e com um discurso muito forte do Silvio de Almeida, falando que nós estamos no momento oportuno para a justiça, né? Você acabou de falar que esses crimes do Estado, eles continuaram, né, aí depois do período democrático, atingindo outra parcela da população que tem menos voz e que é silenciada, né? Que tem aí a sua dor totalmente apagada. Então, eu queria saber da tua participação ontem na terceira caminhada do silêncio e da importância, né, que esses grupos, como as Mães de Maio, têm na comissão, né, de familiares, né, no exemplo de vocês, que lutam tanto incansavelmente e que mostram para eles que sim, que eles podem estar ali denunciando e, e o que você assim sentiu ontem com essas mulheres lá que lutam tanto também e que são vítimas da violência do Estado, que mesmo em períodos democráticos têm a mesma postura que tinha lá na ditadura? Bom, Rose, ontem foi muito bonito o ato. Foi um ato, né, onde várias pessoas falaram, inclusive mães de crianças e adolescentes assassinados hoje, né, no período democrático, né? Também teve falas desses segmentos que historicamente discriminados, oprimidos e assassinados, né, como o movimento negro unificado teve fala, LGBTQIA+, teve fala. Portanto, ali era uma reunião de vários representantes de segmentos oprimidos, né, por essa sociedade racista e sexista. E houve também a nossa manifestação dos familiares de mortos e desaparecidos políticos com as fotos, né? Nós levamos as fotos dos nossos parentes e ali houve enfim, depois dessas falas foi a marcha em silêncio, né? Muito bonita, porque dessa vez ela foi em silêncio mesmo e com as fotos até o monumento dos desaparecidos políticos. Ali houve o cantar, né, de uma música, um samba, e depois nós colocamos as nossas fotos naquele monumento e as nossas flores, né? Todas nós carregávamos uma flor rosa, uma rosa vermelha, e colocamos lá. Foi um momento de muita emoção, porque a nossa luta continua com outras vozes, né, também, que também sofrem a mesma dor. Os momentos históricos são distintos, mas a dor é a mesma, né? Aquela dor da perda, de uma perda por conta da violência de Estado. Então, ali
ficou muito bem registrado esse dia e se lembrou também, evidentemente, né, do golpe militar de 1964, né, quando as forças militares e empresariais derrubaram, né, deram um golpe de Estado e derrubaram o João Goulart, que tinha sido eleito pelo povo. E esse tipo de manifestação tem que se repetir mesmo, né? Isso é uma forma também pedagógica de mostrar à sociedade que esses fatos existiram, não são fake news, né? E existiram e mudaram o rumo da história, prejudicaram muito. Quantas pessoas, né? Se a gente for ver o relatório da Comissão da Verdade, se foram afetadas, foram atingidas milhares, milhões de pessoas, a sociedade ficou prejudicada, a sociedade se tornou mais violenta, se tornou mais racista, se tornou mais sexista com essa vigência de uma ditadura truculenta e terrorista, né? Isso tudo foi lembrado ontem. E nós precisamos estar lembrando sobre isso muito e muito, porque tais fatos ocorridos na ditadura, volta e meia, existe ameaça de ocorrerem novamente. E aí eu sempre penso nas mães da Praça de Maio, as madres e abuelas, né, da Praça de Maio, de Buenos Aires, que elas nos ensinam, da Argentina, né? Porque tem em outras cidades também. Elas sempre nos ensinaram, elas sempre falam disso. Não há democracia com corpos insepultos. Então, nós temos que buscar, sim, esclarecer esses casos para que se consolide a democracia, para que o Brasil tenha justiça, né? E para que a vida de todas e todos melhore. Essa que é a questão. Você, Amelinha, falou há pouco que é a importância das mulheres denunciarem a violência que elas são cometidas. E também lembrou que assim, a quantidade de mulheres que denunciam é muito baixo. Como é que você percebe essa violência sistemática no Brasil contra a mulher, esse aumento do feminicídio e da violência como um todo contra a mulher, né, com dados muito alarmantes, e o que você acha quais seriam os movimentos principais para se começar a mudar esse cenário? Bom, primeiro, Cecília, nós temos que lembrar que somente o movimento feminista nos anos 80 que levantou essa bandeira da violência contra as mulheres, né? Era um assunto privado, particular, que ninguém devia meter a colher, né? Se entendia, o ditado era amplamente divulgado e adotado, né, de que violência de marido e mulher não se mete a colher. Nós tivemos que travar grandes lutas aí, grandes movimentos, até que chegamos na Constituição Federal de 1988, que eu acho importante, essa Constituição que está sendo tão maltratada ainda, né? Mas que ela é fundamental. É o principal instrumento legal que nós temos e que teve a participação popular maior de todas as constituições no Brasil, foi a mais democrática e a que teve mais participação das feministas. Na época tinha o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, tinha movimentos organizados por todo o Brasil, e nós participamos, e lá nós construímos uma proposta que foi a seguinte, que está lá no parágrafo 8º do artigo 226 dessa Constituição de 1988, que o Estado deve criar mecanismos para coibir a violência no âmbito da família.
Isso parece pouco, e para nós que lutamos tanto é pouco, mas é muito diante de toda a história que antecede a essa conquista, né? E aí, então, nós tivemos aí mais, digamos assim, mais poder, um empoderamento maior para denunciar, porque qual que é o problema? Eu falei, há um número enorme de estupros, né? Se calcula em 600 mil estupros por ano no Brasil, e apenas 60 mil denunciam. Por quê? Porque o que vale você denunciar, ser ser humilhada, ser criticada, e ainda pode correr o risco de você se tornar ré. É como se você estivesse inventando que foi estuprada. Não se dá credibilidade, não se dá crédito à palavra da mulher. Essa é a primeira questão, gente. Ou as mulheres têm o direito de falar e de ter credibilidade, quer dizer, de terem respeitar, de ter essa escuta, esse reconhecimento, ou então nós vamos denunciar para quê? Para quê? Se nenhuma providência é tomada. Então, há uma contradição, né, que está colocada. Nós conseguimos a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das 3 melhores leis do mundo, né, para enfrentamento da violência doméstica e familiar. Há, sim, necessidade, tem grupos aí discutindo uma lei que dê uma lei integral, que atenda a todos os tipos de violência, numa lei só, né? Seria um estatuto das mulheres vítimas de violência doméstica, familiar, sexual e outras, né? Isso aí há uma proposta para melhorar. Agora, o importante que eu vejo assim, nós temos que ainda trabalhar em 3, eu chamo de 3 fases. A primeira é dar visibilidade a essa violência, as mais diversas formas de violência. Dar visibilidade quer dizer, não é ver que está tendo violência, é reconhecer politicamente, juridicamente, que esta violência está acontecendo e que tem consequências graves para quem está sendo submetido a essa violência, né? Nós temos consequências psicológicas, físicas, sociais, econômicas, culturais, né? E tudo. Então, isso é que é visibilidade. O outro ponto é que eu chamo de dizibilidade, é nomear. As violências são diversas, né? Elas acontecem de diversas formas e ela tem que considerar essa desigualdade entre as mulheres. Nós temos que perceber que as mulheres pretas, as mulheres indígenas, as mulheres de população de rua, elas são muito frequentemente o alvo principal dessa violência, que a gente chama violência de gênero, né? Então, isso tem que ser tratado. Quer dizer, não dá... Quando vamos enfrentar a violência de gênero, nós temos que dar nomes e dar um entendimento maior. Violência de gênero, de raça, etnia, de classe social, tem que dar um nome maior, acompanhar gênero com outros vetores que vão afetar mesmo, que vão interferir, que estão interligados a essa violência contra as mulheres. É isso que eu chamo de disciplidade, dar todos os nomes, porque aí você, conforme a gente nomeia, a gente avança na compreensão. Né, na compreensão. E quanto mais a gente avança na compreensão, é mais fácil achar a solução. O outro, terceiro ponto, é o da escuta, a escutabilidade ou do crédito, dar crédito à palavra das mulheres. As mulheres têm que ser ouvidas com toda a sua intensidade. Quer dizer, se parte muitas vezes, os serviços estão mal capacitados, os profissionais estão mal preparados,
né, principalmente da área jurídica, da área da polícia, são bem mal preparados e será que essa mulher está falando a verdade? Será que é isso mesmo? Isso aí é extremamente humilhante, desgastante, isso quebra a dignidade, né, da vítima, entendeu? Tem que ter um olhar para a vítima, um olhar bastante humanizado e bastante amplo e profundo. Então, eu vejo que para a gente entender isto e praticar, nós temos que entender um aspecto que eu acho que é o básico. Quando se fala de violência de gênero e de raça, nós estamos falando de uma violência que ela é tão naturalizada, é considerada tão parte da nossa vida e que ela acontece muitas vezes antes do ser humano nascer. Muitas mulheres são ofendidas porque são pretas e grávidas. Muitas mulheres são ofendidas porque estão grávidas por seus companheiros ou ex-companheiros, né? Então, há esse ser que está por vir, ou que vem ao mundo, esse bebê, essa bebeia, nascem já sofrendo violência. Então, se nós queremos erradicar a violência social, a violência do Estado, nós temos que erradicar essa violência. Tem tudo a ver, essa violência dentro de casa, essa violência de gênero e de raça que acontece dentro da casa, nos serviços, né? Então, isso é fundamental para se ter políticas públicas, para se ter serviços públicos com profissionais, com equipes multidisciplinares, porque a violência não é só meu olho roxo. A violência é minha cabeça, é meu corpo todo, é meu emprego que eu perdi porque eu não fui trabalhar, entendeu? É meu filho que eu não sei o que eu vou fazer com ele. Eu não sei se eu fico em casa, se eu vou embora. Quer dizer, ela desestrutura a família, desestrutura a comunidade. A vizinha que fica sem saber como é que eu posso agir, como é que eu posso atuar. Então, nós temos que considerar que essa equipe tem que ser multidisciplinar. E essa mulher tem, mesmo ela estando violentada, desorientada, humilhada, ela é um ser humano e tem capacidade de pensar assim. É dar condições dignas para essa mulher pensar. Vamos procurar uma solução juntas aqui, ó, todo mundo. Mas quem é que tem paciência de fazer isso? Onde é que está o serviço com esse governo Bolsonaro? O serviço foi desmantelado, desmontado. Outra coisa, o serviço público hoje ele está muito mais na mão de entidades sociais e muitas delas entidades religiosas que querem dar uma orientação de atendimento que não corresponde às verdadeiras necessidades das mulheres. Né? Enfim, não querem dar uma orientação feminista, querem doutrinar as mulheres a se submeterem a essa violência, como se isso fosse reforça aquela ideia de ser naturalizada essa violência. Ou então elas são obrigadas a se tornarem integrantes de tal igreja e tudo mais. Isso está acontecendo no Brasil, porque esses serviços estão sendo administrados por entidades religiosas, muito desses serviços. Além de que o governo anterior, né? Ele fez uma das piores tragédias, né? Ele trouxe muitas tragédias para o Brasil. E, em relação à violência contra as mulheres, ele permite liberou o uso de armas. Gente, que coisa terrível. Porque o feminicídio aumentou no governo Bolsonaro. O estupro aumentou no governo Bolsonaro. A violência contra as mulheres aumentou. E ainda nós tivemos, no mesmo tempo, né, olha só, nós tivemos momentos difíceis demais, gente. Pandemia e Bolsonaro juntos, quer dizer, as mulheres são as maiores vítimas desse processo, sim, as mulheres e as crianças. Aumentou e muito.
Nós temos, por exemplo, no caso do estupro, isso é uma lei de 1940, né? Portanto, tem mais de 80 anos, ou 80 anos, vamos fazer as contas aí. Mais de 80, né? Deixa eu ver se eu sei fazer Sim. conta. É mais de 80, é. Nós temos essa lei que permite o aborto no caso de risco de vida da mãe, no caso de estupro, a gravidez resultado de estupro, e isso de 1940. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito de aborto no caso de anencefalia, né, de fetos anencefálicos. E com o governo Bolsonaro, ele não queria permitir que isso acontecesse. Quantas crianças, porque no Brasil, por falta dessa educação sexual, essa educação de relações de gênero, de igualdade, isso precisa ser tratado nas escolas, nas creches e nas universidades também. Que é o seguinte, a violência, o abuso sexual contra crianças é muito alto no Brasil. Né? Eu peguei aquele estudo da Sociedade de Medicina e Família e Comunidade, acho que é essa sociedade. 20 mil crianças até 14 anos são mães por ano no Brasil. E desses 20 mil, 40% têm até 10 anos. Então, essas crianças e essas meninas com menos de 14 anos, elas têm o direito ao aborto legal, previsto em lei, entendeu? E não pode fechar o hospital ou desorganizar o serviço, como acontece, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Aqui tinha um serviço bom aqui que eles desorganizaram, porque o prefeito é religioso, porque... Não, gente, religião, a gente respeita todas as religiões merecem respeito. Agora, o Estado também merece respeito e ser respeitado, né? Política pública independe de religião, até porque se você é evangélica, se você é católico, se você é do candomblé ou você é espírita, não interessa, você tem um direito à política pública. Essa que é a beleza da lei, a lei respalda esse direito. E também quando você tem um direito, não quer dizer que é obrigação. Você tem um direito, se você quer usufruir desse direito, você se habilite, vai lá e busca esse direito. Agora, se você não se sinta obrigada, porque tem um direito ali estabelecido, a fazer isso e aquilo. Então, isso tudo eu estou falando porque, para a gente erradicar ou reduzir a violência de gênero e de raça no Brasil, nós temos que trabalhar em vários lugares, né? Em vários lugares. É na educação, é na saúde, é no judiciário, é na polícia, e nós temos que ter gente mais capacitada. Isso aí essa discussão tem que ser mais desenvolvida, porque a sociedade também precisa entender como é que funciona tudo isso, conhecer os mecanismos. E aí o papel da mídia, a mídia é extremamente importante, né, para trabalhar com a cidadania, com a ideia de cidadania. Cidadania é você ter acesso ao serviço, é você ter o direito de ter acesso ao serviço, né, poder usufruir desse serviço sem ser humilhada, sem ser maltratada. Nós temos um grande processo agora pela frente. Espero, né, a gente espera retomar vários desses programas. Rose, você tem alguma pergunta para a Melinha? Eu quero fazer uma pergunta. A Melinha tocou numa questão muito importante, que é a questão do Estado laico. A gente viveu aí um governo que utilizou a religião, né, como forma de controle sobre as mulheres. E isso não é novo, né? As mulheres, as marchas das mulheres lá, né, que foram base de apoio para o golpe de 64, as mulheres diziam, né, vermelho é bom só no batom, né? E a gente percebe, né, que nós, mulheres feministas, nós somos consideradas assim, não bem-vindas em muitos locais,
em que a religião predomina, porque nós vamos conversar com as mulheres como cidadãs que têm direitos. E esse Ministério da Damares, de triste memória, que era da mulher, da família, né, e dos direitos humanos, na verdade, ele era anti-mulher e anti-direitos humanos, e colocava a mulher no seio da família para destituí-la daqueles direitos que ela tem enquanto cidadã, né? Eu acho que a gente caminha na contradição, ao mesmo tempo que nós tivemos retrocessos, tivemos muitos avanços, porque a gente percebe muitas jovens hoje atuando, né, nos grupos feministas, conversando sobre feminismo na escola, determinadas práticas que vão aí ter um embate com essa visão aí religiosa da mulher, porque a religião sempre oprimiu a mulher. Então, eu queria que a Melinha falasse um pouco desse projeto maravilhoso que é das promotoras legais populares, que são mulheres que conhecem as leis e trabalham junto àquelas que elas não têm conhecimento, elas sofrem e elas acham que estão fadadas a viver naquele relacionamento abusivo e sendo maltratadas, e que o final delas é a morte. Queria que a Melinha falasse sobre as promotoras. Ô, Rose, que pergunta, né? Mas isso aí já acho que é um outro programa. Mas eu queria lembrar o seguinte: a Judith Butler, que é uma feminista, estudiosa de gênero e pós-gênero, enfim, uma professora, pesquisadora dos Estados Unidos, ela fala assim que nós, mulheres, nós, ao mesmo tempo que nós somos as mais vulneráveis da sociedade, nós também trazemos uma resistência. Então, a resistência, o avanço, né? Então, isso é importante, por isso que nós sobrevivemos, senão a humanidade já tinha acabado, porque do jeito que são tratadas as mulheres, mas é que nós conseguimos enfrentar todas essas dificuldades e superar tudo isso, né? Ou superar, ou transformar, nós estamos sempre conquistando, essa que é a verdade. E a gente não pode parar o movimento, temos que estar sempre movimentando, conquistando, se apropriando dessas conquistas e divulgando para outras companheiras que não tiveram a oportunidade de viver a mesma experiência que a nossa. É o caso das promotoras legais populares. Esse projeto, ele tem 30 anos, no Brasil, mas nós conhecemos esse projeto por outras advogadas feministas da América Latina e do Caribe, né? Mulheres da Costa Rica, mulheres do Chile, da Argentina, que elas nos ensinaram, ou nos mostraram que a gente podia as conquistas legais que nós temos, nós devemos discutir com outras mulheres para que elas pudessem se apropriar desses saberes também e se sentirem mais fortalecidas, ter mais instrumento. Na medida que você tem um reconhecimento legal da sua cidadania, você se sente mais confiante, mais segura para defender seus direitos, para defender seu espaço na sociedade, né? Então, é um projeto de empoderamento das mulheres. Quando a gente conheceu esse projeto, em 1992, nós já tínhamos conquistado a Constituição Federal de 1988. Olha, gente, tem que ter um debate sobre a Constituição Federal, que faz 35 anos este ano, né? Essa que teve a maior participação popular da história do Brasil. E nós participamos muito, nós feministas. E o que aconteceu? Muitas mulheres não ficaram nem sabendo, né? Eu falei, as mulheres são desiguais. Nós somos desiguais, nós somos várias camadas. Tem mulheres que estão lutando por comer o pão do dia a dia, e olhe lá, né? E outras já têm mais escolaridade, têm mais condições, têm empregos com salários melhores, né? Então, nós falamos, escuta aqui, se a gente não contar para essas outras mulheres o que nós conquistamos, nossos direitos vão ficar fragilizados, porque o direito, ele é algo vivo, né? É algo vivo. Você tem que se apropriar dele e falar, eu tenho direito, eu sou cidadã e eu quero respeito. Você tem que falar isso o tempo todo.
E é isso que as promotoras legais populares fazem, né? Então, nós começamos com o conhecimento da Constituição, a história como se deu, os direitos que nós conquistamos, os desdobramentos desses direitos que se tornaram políticas públicas, que se criaram serviços, e como fazer uso desses direitos, né? E até não só para nós próprias, mas para as outras mulheres, porque o direito ele pode ser individualizado, mas o seu acesso, se não tiver para toda a coletividade, vai ser difícil você achar na hora que você precisa. Né? Precisa da gente garantir para todas as mulheres esse acesso aos direitos. Senão ele fica muito difícil na hora que nós precisamos de usar para nós. Né? O direito ele tem digamos assim, essa dimensão política, é de toda uma comunidade, de toda uma sociedade. Então, é isso que é Promotores Legais Popular. Nós vamos, recentemente, nós estamos aí chegando nos 30 anos, né? Teve desdobramentos que nós começamos aqui em São Paulo e o Grupo Temes lá no Rio Grande do Sul, que começou, inclusive, primeiro que nós. Mas depois várias organizações fizeram esse... Hoje nós não saberíamos dizer quantas promotoras legais populares tem no Brasil. Nós temos parece que em 24 estados tem essa experiência, e nós temos a Rede Nacional de Promotoras Legais Populares, e aqui em São Paulo nós temos a Coordenação Estadual de Promotoras Legais Populares, com a participação de 45 municípios, né, daqui da Grande São Paulo e do interior. E, enfim, a gente não sabe quantas promotoras legais populares nós temos, mas nós sabemos que em toda a luta que tem por aí, você vai achar uma promotora legal popular. Se a luta está movimentando, está trazendo de interesse da população, é na moradia, na saúde, é na educação, é na cultura, enfim, em tudo quanto é lugar. Né? Nós temos promotora legal popular hoje, até vereadora. Vocês imaginam, tem aí várias vereadoras por aí, promotoras legais populares. Então, é isso que é promotoras legais populares. É isso e muito mais. Né? Mas eu acho que nós temos um tempo aí, teria que ter um tempo maior, até entrevistar mulheres promotoras legais populares, para elas contarem suas experiências. Né? Enfim, tem muitos feitos. E nós fazemos 2 projetos que são desdobramento das promotoras legais populares. Um é o abraço solidário às mulheres vítimas de violência, que a gente faz todo ano por ocasião do aniversário da Lei Maria da Penha, que é 6, 7 de agosto, né? Dependendo, a gente faz num dia de semana, e a gente faz na frente de uma instituição pública que deveria estar desenvolvendo uma política pública para acolher e orientar e enfrentar essa violência contra as mulheres. E o outro, nós fazemos um projeto que chama Maria Marias, que é uma parceria da União de Mulheres de São Paulo com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, conhecido como IBCCRIM. Maria Marias é a Maria da Penha para as Marias, né? Esse é o projeto, essa é a ideia. Né? O foco principal é a Lei Maria da Penha. E é isso, e é o enfrentamento da violência contra as mulheres. Amelinha, você atua em várias frentes, o que é uma maravilha. E a outra frente que você trabalha é como escritora. E no dia 15 de abril, agora, você vai lançar mais um livro chamado Feminismos, Ações e Histórias de Mulheres, e a gente gostaria que você nos desse um spoiler do seu livro, aqui para o Geração 68. O livro está aqui. É um livro feito pela editora Alameda e a editora EMA e Alameda, são 2 editoras aqui de São Paulo. Esse livro ele nasceu na pandemia.
um amigo meu, né, que tem aqui o nome dele, o Fábio Feintraub, que também é editor, me convidou para escrever sobre feminismo para adolescentes. Então, ele tem essa pegada aí, né? Eu procurei escrever para adolescentes, mas eu cheguei à conclusão seguinte, que é para adolescentes e para pessoas adultas. Por quê? Adolescentes, eu gostei muito da ideia, né? Porque adolescentes, eles e elas querem conversar sobre feminismos, e quando a gente conversa, né? Eu vou muito em escola, fazer palestra, eles e elas sabem mais, muita coisa sobre feminismo. Eu falo, mas, gente, como é que vocês conhecem tudo isso? Sabe vertente, sabe os nomes, sabe, é, enfim, tem vocabulário, tem repertório, tudo na internet. Adolescente visita muito a internet. Então, é interessante, eu trago essas ideias, assim, dos feminismos, depois eu trago um pouquinho a história desse feminismo, falo das sufragistas, né, que até o direito de voto nós não tínhamos, né, graças às sufragistas que nós temos esse direito de votar e ser votada, né? E depois eu entro com a Constituição Federal de 1988, eu vou falar da igualdade jurídica de direitos entre homens e mulheres, que é uma conquista histórica nossa dos movimentos feministas. Vou falar como é que as feministas atuaram, quais as conquistas mais que causaram mais, né, maior repercussão naquele momento e que foram muito inovadoras, como a licença paternidade. Não existia isso no Brasil. Fomos nós, feministas. Aí eu mostro para as pessoas o seguinte, esse negócio de achar que feminista não quer, não quer garantia de direito para os homens é mentira. Quem conquista os direitos para os homens são as feministas. Porque a igualdade de direitos é uma conquista que vai dignificar tanto a vida e o trabalho das mulheres como dos homens, né? Então, é uma coisa bonita. Eu falo também, então, esse é o segundo capítulo. O terceiro, não podia deixar de falar sobre o que é a violência contra as mulheres e contra as meninas. Isso eu falo, aí tem umas boas páginas falando disso, das vários tipos de violência, de algumas leis, né, sobre o assunto. E depois eu vou tratar de práticas feministas. Eu vou trazer algumas práticas que eu conheci, que eu acho interessante, algumas, porque tem práticas feministas por esse Brasil afora, tantas que não dá para você falar num livrinho assim, não. Aí, no final, no último capítulo, que foi o capítulo, para mim, foi o mais difícil, escolher 15 mulheres para a gente contar a história delas. Então, eu peguei 15 mulheres, peguei a primeira delas, a Anísia Floresta, a Luísa Maim, a Maria Firmina dos Reis, a Chiquinha Gonzaga, que é uma história maravilhosa, que eu adoro essa Chiquinha, a Berta Lutz, a Carlota Pereira Queiroz, que não é feminista, mas que foi a primeira deputada federal, primeira mulher deputada federal, constituinte, né? Ela foi eleita em 1933, logo após o direito de voto ter sido conquistado para as mulheres. Falo da Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita do Brasil. Ela foi antes até do direito de 1932, porque em 1928 o governador lá do Rio Grande do Norte resolveu garantir os direitos das mulheres, porque elas estavam lá reivindicando. Então, a Alzira Soriano é a primeira prefeita. Depois eu vou falar da Eliette Sapiotti, que é a teórica feminista, marxista, a primeira da academia, que enfrenta tudo aquele aparato acadêmico bastante conservador. Essa mulher merece o maior respeito nosso. Vou falar da Lélia Gonzalez, que traz o feminismo interseccional, que traz o feminismo negro. A contribuição da Lélia e da Eliette são fundamentais para a gente conhecer os feminismos.
vou falar das primeiras. Então, eu falo, a primeira deputada federal preta, Benedita da Silva, falo dela. A primeira deputada indígena é a Joênia Bapchana, falo dela. Hoje ela é presidente da FUNAI, presidenta da FUNAI. Falo da Dilma Rousseff, primeira. A Dilma Rousseff, gente, tá aqui a historinha dela contada por ela. É a única que me deu por e-mail, ela mandou por e-mail para mim. A história da Dilma Rousseff está aqui, né? E eu queria até que tivesse mais, porque a Dilma Rousseff também merece todo o nosso carinho, uma mulher valente, né? Uma mulher que eu me identifico muito com ela, que eu tenho história meio parecida com a dela, né? Não cheguei a ser presidente, mas eu ouvi de um cara lá do DOPS, quando eu estava lá, ele foi tirar minha foto, porque a gente tinha que tirar foto para dizer você está presa, tem lá um número e tal, né? E ele falou assim, eu gosto de tratar bem esses presos e essas presas políticas, porque vocês um dia vocês estão aqui, no outro dia vocês podem ser presidente da República, então eu vou me cuidar, né? Ele falando isso. Eu acho graça, porque eu sempre lembro da Dilma. Será que ele falou isso para a Dilma? Mas a Dilma virou presidenta, né? A nossa companheira de luta daquela época. Eu falo também aqui tem a história da Marta, a jogadora, que é a maior jogadora, gente, do mundo, para mim é Marta, e ela está aqui a historinha dela, maravilhosa, né? Tenho a história da Lilith, a Lilith, que é a primeira estudante aqui que teve as ocupações, e a polícia entrou na escola Maria José, foi a primeira escola invadida pela polícia, e a Lilith é que vai enfrentar. Na época ela tinha 15 anos, agora ela está com uns 20 e pouquinho, né? E eu acho que é isso. São essas histórias que estão aqui, né, nesse livro. O livro vai ser lançado no dia 15 de abril, das 15 às 18 horas, na União de Mulheres de São Paulo, que é Rua Coração da Europa, 1395. Todo mundo está convidado, todo mundo é legal ler o livro, mesmo as pessoas que não são, as adolescentes e os adolescentes vão amar esse livro, mas quem também não é adolescente vai gostar também, pessoas adultas. É isso. Está aqui o livrinho, ó, a carinha dele. Amelinha, muito obrigada. É sempre muito bom conversar com você. É sempre um prazer enorme esse bate-papo. E a gente já colocou aí na tela para vocês, para quem estiver fora de São Paulo, pode adquirir o livro pelo site da Alameda Editorial. E quem estiver em São Paulo, no dia 15 de abril, é só dar uma chegada lá na União das Mulheres. Amelinha, muito obrigada, muitíssimo obrigada pela sua participação. Espero encontrá-la mais vezes e muito em breve pessoalmente, tá bom? Rose? Tomara. Um beijo grande. Também quero agradecer muito, viu? Rose, no dia 15, eu quero te ver aqui. Tá bom, quero agradecer muito também. Esse papo com a Amelinha é muito bom. Ela traz sempre essas histórias de mulheres que não podem ser apagadas, porque são mulheres que trouxeram a luta, né? Essas mães que viveram nos séculos aí passados, que trouxeram, né, a luta e que trouxeram a força para a gente. A gente deve muito às mais velhas e temos aí o dever de transmitir às mais novas. E esse livro aí para as adolescentes também, a gente pode criar grupos de leitura, né, para que as pessoas conheçam essas histórias. Então, é isso. Um abraço, Cecília. Um abraço, Amelinha. Um abraço. Um abraço e continue seguindo a gente lá no canal YouTube, no site, no Facebook, no Instagram, Geração 68, sempre na luta.